Na ação 23 de um joguinho de quadrados coloridos, o modelo de linguagem parou de jogar e escreveu uma equação. 4 centro igual a 2 vezes eixo menos 5 centro. Ninguém tinha pedido álgebra. Tinham pedido que ele apertasse botões até entender a regra. O ArcPrize registrou o episódio como uma capacidade nunca antes vista em modelos de fronteira. O Cloud opus 5 convertendo o desenho da tela em notação algébrica, por conta própria. Porque o placar veio junto com a álgebra, 30,2% no Arcade i3. O recorde anterior era 7,8% do GPT 5.6 Sol Max, quase 4 vezes melhor com um único modelo, em um único dia. O Arcade i3 não é uma prova de múltipla escolha não, são ambientes interativos onde o modelo precisa descobrir a mecânica jogando sem manual. O Opus 5 zerou 5 ambientes que nenhum modelo tinha vencido antes, em 4 deles com eficiência igual ou superior à humana. Agora vem a parte que não cabe na manchete, porque com esses 5 o total de ambientes públicos de demonstração resolvidos chegou a 6, de 25. A fronteira do raciocínio interativo tem mesmo o tamanho de uma sala pequena e 19 cadeiras continuam ocupadas por ninguém. E aqui vai o detalhe que eu adorei. A página do ArcPrize explica que, no Arcade i3, o modelo só foi testado no esforço de raciocínio High. O motivo? A janela de teste foi curta demais. Nos outros 2 benchmarks, eles rodaram no Max e o Opus 5 marcou 97,5 no Arcade i1 e 90,4 no Arcade i2. Escuta isso de novo com atenção. O recorde de raciocínio interativo da história foi batido com o modelo em segunda marcha, porque o lançamento chegou antes de o avaliador conseguir engatar a terceira. Esse é o formato do presente. A capacidade chega mais rápido do que o cronômetro de quem mede. O que a Anthropic anunciou em 24 de julho custa exatamente o que custava o Opus 4.8, $5 por milhão de tokens de entrada, 25 por milhão de saída. Existe um modo rápido que roda cerca de 2,5 vezes mais depressa, pelo dobro do preço base. Pressa continua sendo um item de linha. O resto do anúncio é a própria empresa medindo a própria empresa, e vale ler assim. Por exemplo, a Anthropic afirma que o modelo mais que dobra o desempenho do Opus 4.8 no Frontier Bench a um custo por tarefa menor, e que chega a meio ponto percentual do pico do Fable 5 no Cursor Bench, pela metade do custo por tarefa, que supera o melhor resultado do Fable 5 no OS World 2.0 por pouco mais de 1/3 do custo, e que na Automation Bench da Zapier passa cerca de 1,5 vezes mais do que o segundo colocado pelo mesmo custo por tarefa. Repare no que essas frases têm em comum. Nenhuma delas diz somos os melhores, mas todas dizem somos os melhores por dólar gasto. A disputa entre laboratórios de fronteira já não é sobre quem sabe mais, é sobre quem entrega a mesma coisa mais barato, antes de o concorrente entregar. Vantagem técnica hoje tem prazo de validade de semanas, e o preço base congelado é a confissão disso. E olha a modéstia relativa também. A Anthropic diz que no Arcade i3 a nota é 3 vezes a do segundo colocado, ou seja, quem foi mais entusiasmado com o número foi o avaliador externo, que registrou quase 4 vezes o recorde anterior. É raro o release ser o documento contido da história. Pois é, 24 horas depois, o resultado mais visto do lançamento não foi benchmark nenhum. Foi o vídeo do Matt Schumer, com um jogo de tiro em primeira pessoa rodando no navegador. Legenda: o Cloud Opus 5 fez esse jogo de primeira. Tudo é código próprio. Nenhum recurso externo foi usado. Resultado: 4.600.000 visualizações. E ele publicou o prompt e o código, repositório aberto, descrição do próprio autor, um FPS de qualidade Call of Duty em 3JS, construído a partir de um único prompt. O nome do repositório é Cloud of Duty. A civilização produziu inteligência de fronteira e a primeira coisa que ela fez em público foi um trocadilho jogável. Aí veio a errata. No dia seguinte, o mesmo autor postou uma correção de 3 palavras, zero shot, com 2 asteriscos, e não
one shot, e um lol, whoops, no fim. A demonstração teve 4,6 milhões de visualizações e a correção teve 30 mil. 150 para 1. Essa é a taxa de câmbio entre entusiasmo e errata nessa indústria. E ela não é culpa de ninguém em particular. É a física da coisa. O vídeo circula na velocidade da dopamina. O asterisco duplo circula na velocidade de quem já tinha entendido o assunto. Bem, se você quer o recorde e a errata na mesma tela sem precisar caçar o asterisco depois, inscreva-se nesse canal. É o único lugar onde os dois números aparecem no mesmo parágrafo. Menos de 5 horas depois do ArcPrize publicar o recorde, no mesmo 24 de julho, o Guanyin publicou um teste concorrente. Ele mantém uma suíte oculta chamada Witness, jogos interativos no mesmo estilo do ArcAGI Tree, que ninguém de fora viu. Mesmo harness, mesmo orçamento para todos os modelos. A frase dele: o salto não transfere. Os números: Opus 5, 43,4, mais ou menos 3,2. Kimi, K3, 42,8. Fable 5, 43,8, mais ou menos 9,7. Empate estatístico entre os três. O Opus 4.8, o antecessor, ficou em 34,8. Melhorou, mas não rompeu. E agora a linha que eu queria ter escrito. A barra de erro do Fable 5, sozinha, é mais larga que a distância entre os três modelos. O intervalo de incerteza de um competidor cobre a briga inteira. Quando alguém te mostrar um ranking de IA sem esse rabinho de mais ou menos, você provavelmente está olhando para a opinião com uma fonte serifada. Mas o que interessa mesmo está nos traços de execução. No jogo mais clássico da suite, o Opus 5 enuncia as regras escondidas antes da primeira ação e executa a solução ótima, idêntica byte a byte, em 5 de 5 sementes, com temperatura 1, zero exploração. Ele não descobriu aquele jogo, ele já sabia aquele gênero. E no jogo mais novo, com combinações de mecânica que não dá para reconhecer de cor, ele regride, fica abaixo do Opus 4.8, onde a regra precisa ser descoberta interagindo. O modelo novo é pior do que o velho. A leitura do Ning é dura e específica. Isso tem assinatura de treino em dados do gênero, não de um ganho geral em raciocínio abstrato interativo. Então segura as duas coisas ao mesmo tempo, porque as duas são verdadeiras. O modelo que inventou uma notação algébrica na ação 23 é o mesmo que fica pior que o antecessor quando o jogo é realmente inédito. Ele decorou a prova e improvisou o teorema. Não é fraude, é o formato do ganho. Repare no relógio, porque é lá que está a singularidade desta pauta. O recorde saiu de tarde. A contestação metodológica, com barra de erro, decomposição por gênero e hipótese casual, saiu antes do jantar, do mesmo dia. A tarefa humana cumprida aqui não é programar, é revisar. A crítica externa de um resultado de fronteira, que já foi um artigo, um comitê e 9 meses de fila, virou uma postagem de uma tarde com números, desvio e traço de execução. O ciclo de contestação alcançou o ciclo de lançamento. Isso é bom. Isso é bom de um jeito quase indecente. Mas quem conferiu ainda foi gente. Uma pessoa com uma suíte que ela mesma montou. Um harness igual para todos e a disciplina de gastar o mesmo orçamento em cada modelo. O gargalo não sumiu. Mudou de endereço. Saiu do treino e foi morar na avaliação. E o próprio Ning nomeia o prazo de validade do próprio trabalho. A avaliação oculta só continua oculta enquanto ninguém estiver otimizando para aquele gênero. E esse relógio corre para o Witness também, a partir do instante em que ele for publicado. Isso é uma indústria nascendo na sua frente. Se todo o conjunto de testes apodrece no dia em que vira público, alguém precisa fabricar o conjunto novo, continuamente, por domínio, com metodologia aberta e itens fechados. Suíte oculta como serviço, reprodução como produto, barra de erro como diferencial competitivo. O trabalho mais valioso do próximo ciclo pode ser o de construir a régua, não o de correr atrás dela. O que efetivamente mudou nesta semana, sem exagero e sem desconto, o modelo de fronteira ficou melhor em tarefas longas e interativas pelo mesmo preço base de antes. Ele venceu 5 ambientes que ninguém tinha vencido. Ele empatou com 2 concorrentes num conjunto que ninguém tinha visto. E ele piorou, onde a regra
é genuinamente nova. Nada disso te impede de construir hoje. Pelo contrário, o repositório do Cloud of Duty está aberto, com prompt e código. A distância entre descrever um artefato e ter a primeira versão rodando encolheu de novo, e encolheu em público, com 4,5 milhões de testemunhas. Só que a primeira versão nunca foi a parte difícil. A parte difícil é saber se aquilo funciona quando o problema é diferente do folheto. Então, faça o que o Ning fez. Na sua escala, eu faço aqui do meu lado também. Separe 5 casos do seu trabalho que nenhum modelo viu. Não publique em lugar nenhum. Rode o modelo novo e o antigo com o mesmo orçamento e anote o resultado no arquivo. Pronto, você acabou de montar a sua suíte oculta. Ela vale mais que qualquer placar público, porque ela é sobre o seu problema e porque ninguém pode treinar nela. Na ação 23, aquele modelo escreveu 4 centro igual a 2 vezes eixo menos 5, porque ninguém tinha dado a ele essa anotação. Ele precisou inventar uma para enxergar o que estava na tela. Essa é a única coisa desta pauta que eu recomendo copiar. Pare de aceitar a régua que vem na caixa e escreva a sua. E depois vem me contar nos comentários qual número o seu teste privado devolveu, porque eu quero muito ler um placar que a empresa que produziu o modelo não escreveu. E então se inscreva no canal para acompanhar o próximo recorde, que só vai durar até o jantar.